Bem, irmãos, então nós vamos iniciar aqui a nossa segunda parte. Vamos terminar essa fala aqui do Schopenhauer, só para a gente finalizar. Veja que ele foi um filósofo da época. Ó, o Schopenhauer, o Hegel top das galáxias. Não se esqueça, o Hegel é o top, tá? Então, o Schopenhauer, o Hegel e o Kierkegaard, eles são contemporâneos. Eles viveram na mesma época. Tem a história que conta que o Schopenhauer fazia uma palestra e no mesmo dia o Hegel fazia. Ninguém ia assistir a do Schopenhauer, todo mundo ia... Ele ficava revoltado, né? A história conta isso. Mas algumas coisas interessantes que ele falou, em contraponto à filosofia do Hegel, né? Então a filosofia de Schopenhauer inicia como oposição e crítica à filosofia de Hegel. Ele acreditava que os pensamentos de Hegel tinham se tornado oficiais, estatais e defendiam interesses pessoais, não buscando mais a verdade. O Hegel dizia que o homem é feito daquilo que está ali, ninguém vai mudar aquilo. Tá? O Schopenhauer não, já dizia outra coisa. Ele dizia o seguinte: o mundo é representação minha. Então, o Hegel dizia que você só vai ver o mundo do jeito que as pessoas querem que você veja o mundo, porque aquilo que as pessoas estão dizendo do que o mundo é o que vai ser passado para você. Você não pode pensar diferente disso, que é chamada de cosmovisão hoje, a gente chama de cosmovisão. Quem pensa fora da caixinha hoje é um maluco, é um retrógrado, é um conservador. Você já viu isso, né? Então você não pode pensar. E não é verdade, então, que existe um pensamento, e se você não tiver, você não faz parte desse mundo. Você veja, eu estou falando de pessoas que eu conheço, simplesmente pelo fato de ser negro, pastor e estrangeiro, não conseguiu fazer doutorado na UFRJ. Ele já era mestre, fez filosofia, é meu colega de seminário, Lola, pastor Lola, meu amigão. Não conseguiu, teve que ir para fazer a faculdade sul-americana, lá no Paraguai, que é uma excelente faculdade, não é do Paraguai que tem. É excelente. Ele fez doutorado lá e fez pós-doutorado. E o Lola hoje trabalha na reitoria da faculdade, da Universidade de Luanda, em Angola, lá na terra dele. É uma pessoa que venceu. Eu falo assim: Lola, cara, você é um exemplo, não só para mim. Um estrangeiro, negro, pastor, venceu. Mas lá na universidade não queriam deixar ele fazer. Porque lá você sabe que tem um pensamento lá. As universidades hoje têm uma ideologia. Se você não estiver enquadrado, você não consegue nada. Nada. Você vai ser escorraçado de lá. Mas ele não se deu por vencido. Venceu. Então, irmãos, a vida é assim. Então o Lula foi estoico. Ele sofreu. Mas aquilo ali serviu como... Igual como diz usando outro filósofo, esse também é cruel. O Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Ele já é mais contemporâneo aqui, de 1899, 1900 aqui, ele morreu em 1900. Ele vai dizer que aquilo que me mata é aquilo que me fortalece. Então aquilo que quer tirar a tua vida é aquilo que vai te dar força, meu irmão. Então são pensamentos assim esporádicos, alguma coisinha ali a gente pega, não é pecado você usar isso, né? Porque na realidade faz parte. E você vai achar isso, réplica disso na Bíblia, de alguma outra forma. Né? No mundo tereis aflição. E o Nietzsche vai dizer, né, que, inclusive o Nietzsche o pai dele parece que era pastor luterano. Né? E quando Nietzsche disse lá que Deus está morto, ele não está dizendo que Deus está morto. Ele não quis falar que Deus morreu, que Deus não existe. Ele não falou isso. Ele falou que Deus está morto porque as pessoas, os cristãos, viviam como se Deus estivesse morto.
Então tem muita gente, ele falou que Deus morreu. Mas por que ele falou que Deus morreu? Porque os crentes não davam testemunho e viviam como se Deus estivesse morto. É isso que ele queria dizer. Entenderam? Ele é muito complicado de entender, o Nietzsche. Muito. Mas ele falou, então, aquilo que me mata é aquilo que me dá força. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então vai ter coisa que vai querer te matar. Mas aquilo que está querendo te matar é o que vai te dar força. O apóstolo Paulo mesmo falou sobre isso. De outras formas, né? Usando outras falas, outras palavras, né? Então ele vai dizer aqui, veja então que o Schopenhauer vai bater de frente aqui com esse cara, né? O mundo é uma construção nossa, então não é o que dizem, é uma representação nossa. O conhecimento é a relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito é quem está vendo e o objeto é o que está sendo observado. Tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, senão eu só vou finalizar com algumas frases do Schopenhauer para a gente finalizar. Matamos 3 filósofos de uma vez só aqui. Então, algumas frases do Schopenhauer, que é o filósofo da vontade, que é um idealista também. A vida é luta contínua pela existência, com a certeza da derrota final. Isso aqui não dá para ser crente, um homem desse, né? A vida é um velejar em direção ao naufrágio. A vida é necessidade e dor. A vida oscila entre a dor e o tédio. Dos 7 dias da semana, 6 são de dor e necessidade é 1 de tédio. O homem é o único animal que faz os outros sofrerem só para os ver sofrer. Dá para concordar, né? O homem sente prazer com o mal alheio. Verdade. Desgraçado. Irmãos, não tem nada a ver com a aula, mas eu lembrei aqui. Se fosse eu e você no lugar daquela menina na casa do Naamã, hein? Na hora que viu o general Naamã, aquele que entrou na casa dela, quem sabe deve ter matado os pais dela, deve ter estuprado os soldados dela, deve ter estuprado as irmãzinhas dela, as amiguinhas dela, bateu nos avós dela, matou irmãos dela, e ele foi pego e levada para trabalhar na casa do general. Agora tu vai ficar aí, sua escrava. Aí ela está lá, um dia vê o Naamã com lepra. Se fosse eu, hein? Desgraçado, bem feito! Deus pesou a mão em você, sua praga dos infernos! Aqui se faz, aqui se paga, seu Ciro, filho do capeta! Ó, seria ou não a nossa atitude? Vingança, meu irmão! Aqui se faz, aqui se paga, desgraçado! Bem feito, é lepra, né? Que você desmanche na minha frente. Muita gente fala. Só que a ira de Deus se desvia quando a pessoa se posiciona dessa maneira. Mas o que ela falou? Ah! É lepra, general. Ah! Quem dera. Se o Senhor estivesse lá na minha terra, o profeta ia orar pelo Senhor e o Senhor ia ficar sano. E, irmão, depois você prega essa mensagem aí, vai. Não, que eu lembrei aqui de ver o mal alheio. Isso é para quem não tem o Senhor, né? Ainda ia dizer assim, ainda, eu sou terrivelmente evangélica. Terrivelmente mesmo. Não é? Eu acho que eu já vi esse filme aí. Professor, terrivelmente mesmo. Mais 3 palavrinhas, mais 3 frases dele para a gente encerrar. Na vida humana, a infelicidade é a regra. A vida é a esmola que prolonga a vida para seguirmos no tormento. A história é acaso cego e o progresso é ilusão. Pronto, acabou. Chega de... As pessoas que seguem ele são pessoas derrotadas. Mas ele tem os seguidores deles, Schopenhaueristas, né? Mas vamos lá, vamos passar para outra aqui, vamos seguir. Então nós já falamos do estoico. Não se deve pedir que os acontecimentos ocorram como você quer, mas deve-se querê-los como ocorrem, assim sua vida será feliz. Pensamento estoico.
O caminho para a felicidade é parar de preocupar-se com o que está além do nosso poder. Estoico. Só a educação liberta. A felicidade não consiste em adquirir nem gozar, mas sim em nada desejar. Consiste em ser livre. Então você veja que não só na filosofia oriental, aquela coisa da moksha, a busca da libertação dos prazeres, porque a busca do prazer me traz sofrimento. O Kierkegaard vai dizer que a hora da escolha é uma hora de angústia, embora eu tenha essa liberdade de escolha, mas essa liberdade vai me trazer sofrimento, porque eu tenho que escolher, e se eu escolher errado eu vou me dar mal. Ah, meu Deus, me ajude! É complicado, irmãos. Filosofia é legal, é bom pensar, sair da caixinha. E você vai ver que a vida, você está filosofando e não sabe. Você está seguindo aí um pensamento idealista e não sabe, existencialista. Outra, o progresso moral não é um privilégio natural das elites, nem é adquirido por acaso ou por sorte, mas através do trabalho de si mesmo diariamente. Então corra atrás. Como viver uma vida plena, uma vida feliz? Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Responder a essas duas perguntas fundamentais foi a preocupação da filosofia de Epíteto, que é um outro estoico. Eu gosto de lembrar sempre. Então não se esqueça que em toda a filosofia, praticamente 100% dela, a busca é da verdade e da virtude. O que é virtude? É você ser uma pessoa do bem, equilibrada, que tem uma visão de ajudar o próximo, de não fazer o mal para o próximo. Essa é a visão da filosofia. Então a visão filosófica, de certa forma, a filosofia de certa forma, em um momento, ela anda junto com a teologia. Tanto é que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. Porque a teologia saiu da filosofia. Até um dia que ela se tornou teologia, e aí a teologia segue seu caminho, e a filosofia segue dela. A filosofia tem um caminho, e nesse caminho dos questionamentos vão saindo ciências. Sociologia, psicologia, antropologia, teologia, mas ela segue. Então, enquanto eu não tenho respostas, eu estou filosofando. A partir do momento que eu tenho as respostas, eu tenho uma ciência nova. Entenderam? Sêneca. Sêneca foi um estoico também. O Sêneca, já que no ano 65, do 4 a.C. ao 65 depois de Cristo. Porque nós já estamos depois de Cristo, tá? 65. Vamos lembrar que o Sêneca foi contemporâneo de quem aqui? 65? Depois de Cristo? Paulo. Sêneca era romano. Sêneca. Aí ele diz o seguinte, um estoico. É preciso livrar-se da agitação desregrada, a qual se entrega a maioria dos homens. Eles vagam ao acaso, mendigando ocupações. Suas saídas absurdas e inúteis lembram as ideias vindas das formigas ao longo das árvores, quando elas sobem até o alto do tronco e tornam a descer até abaixo para nada. Então é aquela vida de altos e baixos. Então você tem que procurar sempre o equilíbrio, é o zen, que é a ataraxia. Veja só, é sempre a busca, o telos, que é o fim, é a felicidade, sempre. E como é que eu encontro a felicidade? Uma vida equilibrada, sempre. Até na visão ali do estético, ético e religioso. O religioso é o homem que encontrou o equilíbrio. Ele começa no estético, no ético. O ético é o despertar. Peraí, eu estou errado, peraí. Vamos dizer assim, que a ficha cai. Cair em si. Nós temos dois caras na Bíblia que caem em si, né? Um é o Nabucodonosor, quando pastou 7 tempos, precisou pastar 7 tempos para... Um dia eu olhei para o céu, caiu em si. Aí glorificou o nome do Senhor, não se fala mais Nabucodonosor, graças a Deus foi para o céu, eu acredito. E tem o rapaz lá,
O filho pródigo, né? O gastador. Pródigo significa gastador. Né? Que também dentro do chiqueiro tem o clique. O que eu estou fazendo aqui? Ele se tornou ético e religioso depois. Né? Sêneca ocupa-se de forma correta de viver a vida, ou seja, da ética, da física, da lógica. Via o sereno estoicismo como a maior virtude, o que lhe permitiu praticar a imperturbabilidade da alma. Como Demócrito, Sêneca observa que o excesso de atividade é um mal para os homens. Aí o Sêneca tem uma fala dele aqui, está na postilhinha aí. A origem dos vícios reside numa vontade fraca que subordina a razão aos prazeres fortuitos. Por quê? Aquele que persegue o prazer coloca todas as coisas em segundo plano. O cara que gosta só de beber, mulher, jogo. Tudo que é demais é vício, né? Então ele não tem aquele que persegue o prazer coloca todas as coisas em segundo plano. Então ele não quer saber do de amanhã, o estético. Veja como que as coisas, como a filosofia ela se encaixa, né? É o estético. Todas as coisas em segundo plano. É indiferente à liberdade, sacrifica tudo ao seu estômago, não comprando de modo nenhum, não... É cumprindo, né? Acho que é cumprindo. Botaram errado aqui. Mas pelo contrário, eles... Não comprando, tá certo. Não comprando de modo nenhum os prazeres, mas pelo contrário, a eles se vendendo. O homem sábio, pelo contrário, opta pelos prazeres da alma, os quais são calmos, inesgotáveis e eternos. E não é isso que a Bíblia ensina? Onde é que Jesus manda colocar o tesouro? É no banco? Aonde estiver o tesouro do homem, aí está o seu coração. É uma maneira filosófica de dizer a mesma coisa. Veja. Então Jesus fosse amigo. Jesus vai falar daquele cara. Aquele camarada que plantou, teve uma boa colheita, falou assim: eis que vou fazer. Construirei, juntarei, farei, aumentarei, ei. Olha aí o egoísmo, né? Eu, né? Aí Jesus falou: louco! Esta noite pedirão a sua alma, e o que tu tens, para que será? E que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Aquele jovem rico: Senhor, o que eu preciso fazer? Posso te seguir? O que eu posso fazer para ser um seguidor? Para ter a vida eterna? Guarda os mandamentos e você vai dizer: isso eu faço desde pequenininho, não matarás, não roubarás, honra pai e mãe. Tá, mas te falta uma coisa. Você tem uma coisa que está te prendendo ainda. Eu estou vendo. E a Bíblia diz que Jesus amou aquele moço, né? É interessante isso. Então Jesus viu para além do rapaz, ele viu o coração daquele moço. Jesus amou ele, viu que ele era sincero. Mas Jesus falou assim: olha, eu estou vendo que você tem essa camelaiada, esse monte de camelo, esse monte de badulaque pendurado aí. Vamos fazer o seguinte: você quer me seguir mesmo? Você pega tudo isso aí, esses escravos que você tem também, vende tudo, pega o dinheiro, não vai ficar para você não, dá para os pobres. Quando você não tiver nada, você vem e me segue. Aí ele: que caminho é esse? Que evangelho é esse? Que salvação é essa que eu tenho que perder tudo para ganhar? E não é isso, irmãos? Aquele moço, de novo, o pródigo, ele só conseguiu ir para a festa dentro da casa no dia que ele não tinha mais nada. A Bíblia não diz que enquanto ele viveu lá, tinha festa para ele dentro da casa do pai. Eu não sei onde é que ele andava lá. Mas no dia que ele perdeu tudo, teve uma festa dentro da casa. E o filho mais velho, que também morava, nunca fez nada de mal, nunca saiu com prostituta, nunca gastou dinheiro com beberrões, nada fora, não também participava das coisas que aconteciam dentro da casa, porque ele também não quis entrar. Então que casa era essa, que família era essa, que tinha uma casa e um teve que perder tudo para entrar na casa e o que morava lá não queria entrar na casa? Já se questionou a respeito disso? Entra, rapaz. O pai teve que sair da casa. Meu filho, entra. Eu não
não deveria me alegrar porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Entra! Eu não vou entrar. E a história termina sem a gente saber se o menino entrou ou não. E também a gente não sabe se o que estava dentro saiu. Que é uma questão também a se colocar. Então, irmãos, a coisa é séria. Quem vai dar o final? Tinha um programa na televisão chamado Você Decide? Então você decide na Bíblia. Então você decide o final. O que aconteceu? Não sei. Isso acontece no dia a dia. Toda hora. É muito fácil ficar malhando o irmãozinho que saiu da igreja, agora voltou. O pastor recebeu de novo você. Essa parte. Aí ficou machucadinha, porque fulano estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. A história repete, irmão. E agora Deus está abençoando, ele está chorando, ele está... Mas eu não consigo me esquecer das coisas. Eu vi ele lá naquele lugar. Eu vi no Facebook as coisas que ela postou, que ele postou. Eu não perdoo. Eu perdoo, mas não esqueço. Miserável. Perdoa, o problema é teu, porque para Jesus ele já está perdoado, já está restaurado. Ele já recebeu o anel de novo, já recebeu o sapato, já recebeu a... E quem está perdendo a bênção sou eu e você. Nós somos o filho mais velho o tempo todo, irmãos. E olha que a Bíblia conta a história desses dois irmãos desde o Antigo Testamento. É Caim e Abel. Está lá os dois filhos. São os dois filhos que o pai tem lá e fala assim: meu filho trabalha na minha fazenda. Sim, pai, claro que vou. E não foi. Aí falou para o outro filho: vai lá trabalhar na fazenda. E for coisa nenhuma trabalhar na fazenda. Aí se arrepende e vai. Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu? Da moeda, ele não teve uma moeda, Oi? Ele não teve moeda, ou teve uma moeda, trabalhando, não soube gastar, ele voltou com a mesma moeda. Isso daí os talentos, né? É o talento. Já é outro conceito. É outra coisa. Então tem aí nós estamos falando aqui dos estoicos, né? É sempre ver equilíbrio. Aí botaram aqui a foto aqui a foto do Spock. O Spock é aquele lá da orelha. Lembra? Aquele que tem a orelhinha assim? O Spock nesse filme aqui, ele é o Zen, né? Você pode ver que é um cara que não se perturba com nada. Ele é um estoico. Tem outro estoico? Tem aí a foto aí do... Hã? Não sei. É um símbolo que eles fazem lá. É coisa de... É igual a força lá da Guerra nas Estrelas, né? Tem aqui o Jedi, o Yoda, né? Eu ouvi falar do Yoda? E o Yoda é interessante, esse bichinho aqui, né? Ele fala algumas coisas interessantes, né? Uma fala estoica, né? Ele diz assim: treine a si mesmo a deixar partir tudo que teme perder. Ele fala tudo invertido, né? O medo leva à a raiva leva o ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Mestre Yoda, Star Wars. Não, essa aqui é uma fala do filme. Então veja que é uma fala estoica. Então, os autores que têm esse viés, né, eles gostam de usar. Já estamos agora na filosofia medieval. Santo Agostinho, que defendia a filosofia patrística. Por que patrística? Porque é a filosofia dos pais da igreja. Santo Agostinho, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Inácio, irmão, são vários, né? São os patrísticos. São aqueles patrísticos. Mas Santo Agostinho por que santo? Santo porque não é santo de estar no altar. Santo significa uma pessoa separada. Ou são, né? Não que ele seja santo. É porque a tradição chama de santo, né? É o São Marcos, São Mateus. Mas não quer dizer... São Marcos. Até na nossa Bíblia está escrito S. Marcos, né? Evangelho de São Marcos. São no sentido que foi uma pessoa beata. O que é uma pessoa beata? Beato. Tem até em italiano fala beati sono quelli que... Benditos são aqueles. É beato. E o beato é um bento. Bento é uma pessoa abençoada. Bento. Tem até nome Bento, né? Até minha prima teve um filhinho agora, ela botou o nome de Bento.
Não é um nome muito colocado assim no Brasil, mas na Itália tem bastante. Benedito, tem o Benedito, né? Nem muito, hoje em dia também não se bota Benedito, que é nome antigo, né? Benedito, Sebastião, quase não vê mais pessoas novas com esses nomes, né? Tem os nomes antigos, né? Isaura, Benedito, Sebastião, Bento, Apolinário, são nomes antigos, né? Anacleto. Hoje já são nomes duplos, né? Como é que é? Paulo Eduardo, Maria Eduarda, José Augusto, né? É nome de filhinho de rico, né? Esses nomes. Está levando assim para o lado espiritual. Santo. Santo não é só Jesus? Não, é sim, é. Mas a Bíblia recomenda sede Santo. santo. Então tu tem que ser santo, mano. O significado de santo é separado. É que nós somos tão influenciados pelo catolicismo que a gente já fica meio preocupado quando fala a palavra santo. É que santo não quer dizer que você está no altar. O Senhor te vê como santo. O apóstolo Paulo, quando começa as cartas dele, fala assim, aos santos da igreja. Ele não está falando para as imagens que estão em volta da igreja, ele está falando para os santos que estão sentados lá, que estão ouvindo a carta. Então, eu sou santo. Não porque eu me acho santo, é porque a Bíblia diz que eu sou santo. E eu tenho que ser, né? Não, eu tenho que ser. Isso eu não posso falar por você. Nem você pode falar por mim. Isso é uma coisa pessoal. Então, eu tenho que buscar... O que diz Apocalipse? As últimas recomendações, Apocalipse 21, 22, né? Aquele que é sujo, sujo demais. Aquele que não, antes disso. Aquele que é sujo demais, aquele que... Sim, depois vem isso aí. Aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é puro, purifique-se mais. Esse que cedo vem, trago comigo meu galardão, para dar cada um segundo as suas obras. Né? Então, eu tenho que me santificar. Aquele que é santo, então é você, Daniel. Ele não está falando para o ímpio. Santifique-se mais. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Então nós também somos chamados de justo. Agora que complica até um pouquinho quando ele fala o anjo da igreja cristã. O anjo é o pastor. Todo mundo já assinou? Pode deixar aqui, depois eu entrego lá. Obrigado. Então, ele faz parte da... é Santo Agostinho por causa disso. Tá, agora tá, viu? Seminário é cultura. Ele faz parte da patrística porque é um dos pais da igreja. Ele retoma o pensamento de Platão. O Agostinho cristianiza Platão. Tá? Por quê? Ele vai dizer que Platão, quando tem aquela mentalidade de que existe o mundo das ideias, e o mundo ideal e o mundo sensível, então o ideal é o lugar onde estão as coisas perfeitas. Platão dizia isso. E aquilo que eu vejo é uma representação daquilo que existe no mundo das ideias. Então é o mundo sensível, porque eu enxergo aquilo que eu estou vendo. Eu abstraio com os meus sentimentos, por isso que é sensível. Então ele vai dizer que Platão era um crente da maneira dele explicar as coisas, porque existe realmente alguma coisa que a gente não conhece e a gente faz uma representação disso aqui, tá? Mas há um perigo nisso aí, que é o chamado neoplatonismo, né? A igreja foi muito afetada pelo neoplatonismo. Cuidado. Ele tinha relação com o maniqueísmo, ele era um maniqueu. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo foi um segmento filosófico religioso que tratava do chamado dualismo. O mundo era gerado por duas forças, força do bem, força do mal. E isso é um resquício que vem lá do zoroastrismo, lá 1000 anos antes de Cristo, que é uma religião da Pérsia, onde dizia que tinha duas entidades, uma do bem e uma do mal, que viviam em constante conflito. A entidade do bem chamada Aura Mazda e a entidade do mal chamada Arimã. E como eu deveria fazer então para entrar nesse equilíbrio e não ser nem deveras bem, nem deveras mal, né? Eu procurar fazer as coisas boas. Eu devia entrar numa vida de ascetismo, ou seja, eu tinha que morar em caverna, longe de todo mundo, não me casar, não ter relação sexual, fazer muito jejum. Veja que
aquela coisa de achar que para você buscar a sua proximidade de Deus, está naquilo que você faz para alcançar isso. O Evangelho não vai dizer, o reformador, o Lutero, achava assim também, que era através de vigília, de autoflagelação, ele ia se aproximar de Deus, e quanto mais ele tentava se aproximar, mais ele pensava em coisa que não podia. Aí vai entrar o que a Neiva falou, aí o apóstolo Paulo mesmo passou por esse conflito, aí aquilo que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu quero eu não consigo fazer, miserável homem que sou. E não é esse conflito que a gente passa. Então o evangelho de salvação não é resumido naquilo que eu faço para Deus, mas é crendo naquilo que Deus já fez por mim. Eu não posso fazer nada para ser salvo, irmãos. Pela graça sois salvos, Efésios 2. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se engrandeça. Taranto, tu não merecia nada. Eu te dou por graça. Anda direitinho. Segue nessa jornada. Você foi o zambuzeiro bravo que eu enxertei na oliveira verdadeira. Agora presta atenção. Romanos 13. 13:11. Se eu não poupei os verdadeiros ramos que eram judeus, eu arranquei, quanto mais você que está enxertado aqui, ó jambuzeiro bravo. Então nós estamos enxertados, nós estamos ali de favor. Porque graça é favor e merecido. Desculpa se estragar seu castelinho. É favor. Ai, pastor, então eu posso perder a minha salvação? Olha, essa questão, não vou entrar nessa questão de perder salvação, porque ninguém pode perder uma coisa que nunca teve, né? Então, quem tem a salvação, a Bíblia diz que já é salvo. Eu não vou ser salvo. A Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. Não vai ter a vida. Então, eu já estou vivendo eternamente. Você sabia disso que você já está? Agora, como é que pode alguém desperdiçar isso? Será que alguém pode pensar em desperdiçar isso? Por isso que eu não entendo, vou perder a minha salvação. Já também, bom viver na terra do povo de Deus aqui. Mas é claro. Não é esperar que eu vou morrer, eu vou para lá terminar. Não, já temos Espírito Santo. A minha igreja mudou bastante, mas a minha igreja, quando eu sou da Assembleia de Deus, desde sempre, né? Não pretendo sair. Nós fomos ensinados assim, eu tenho que permanecer para ser salvo. Eu não vou permanecer para ser salvo. Aí eu entendi com o tempo que eu não permaneço para ser salvo. Eu permaneço porque sou salvo. Acabou. O que Jesus diz lá em João 11, 24, 25, quando está falando ali com a irmã de Lázaro? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então é promessa para quem já morreu. Ainda que esteja morto, viverá. Agora vem promessa para os vivos. E todo aquele que vive e crê em mim, morrerá. Hã? Morrerá. Nunca morrerá. Nunca! Então já vivo a vida eterna, irmãos. É o que você falou. Usufrua isso agora. Não é lá, né, que eu falei da felicidade, não é um lugar a chegar. Felicidade é agora. E depois é o complemento, arrebentar a boca do balão, meu irmão. Então viva uma vida abundante agora. Lá em João 10, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e só um pouquinho assim, ó. Metade? Não. 3/4? Não. Vida em abundância. Você sabe o que é abundância, irmão? Dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Abundante é uma coisa que não cabe mais, está transbordando. É sério. É igual quando você... Eu estou em lua de mel, tá, irmãos? Eu estou em lua de mel com o Senhor. Nessa minha doença que eu tive aí, eu tive uma visitação, fui curado pelo Senhor, fui visitado. Foi a mesma experiência de ser batizado pelo Espírito Santo, até mais forte.
É uma coisa empírica, não tem como explicar para vocês, mas eu estou em lua de mel com o papai. Né? Nós estamos em lua de mel. Né? Coisa boa, irmãos! Coisa boa! Nada me perturba. Eu estou em ataraxia direto. Desculpe, aqui só tem adulto. Eu vou falar uma coisa, eu não se ofenda com o que eu vou falar, mas eu não acho outra palavra. Eu estou numa vida orgásmica espiritual. Eu estou assim, que coisa boa. Isso é viver, irmãos, quando a Bíblia fala que vai ter gozo, o que é gozo? Você está em ataraxia. Mas o que é o gozo? A gente tem medo de usar gozo. Gozo é gozo! Tem outra palavra para usar gozo? Né? Um colega meu falou que você receber, você rapaz é católico. Aí ele não entendeu. É como você, é a mesma expressão. É cruel. Gozasse. É como se chegasse no céu. Gozo é um estado de prazer transbordante. Ele levou para o lado mal. Você não se contém. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela está cheia. Por isso que ela... Eu me lembro, irmãos, eu não vejo mais isso hoje, não faz tempo que eu não vejo, mas eu me lembro quando, na minha época de jovem, que a gente tinha nos cultos de jovem, nas consagrações, e a pessoa era batizada na vigília, batizada com o Espírito Santo. Pessoas às vezes eram batizadas com o Espírito Santo na hora do batismo nas águas. A pessoa tinha que ser arrastada, levada para casa arrastando, que ela não parava de falar em língua, estava transbordando. Hoje o pessoal está tão... Gente, a promessa está aí. É que a gente tem tanta ocupação, não tem mais espaço para as coisas de Deus na nossa vida. O erro não está em Deus, irmão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Quem está perdendo a bênção sou eu. Então, uma recomendação que eu faço para vocês: entrem em lua de mel com o Senhor. Irmãos, que coisa boa que é. Busque mais ao Senhor. Olha, eu não sou o exemplo para ninguém, não. Pelo amor de Deus, eu sou o pior aqui. Mas deu certo comigo. Tenha um momento com o Senhor. Ore a Deus, chore na presença do Senhor. Confie que Ele está te ouvindo. Tem tanta ocupação que não tem tempo mais para o Senhor. Nós temos que ter tempo com o Senhor. Leia a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Não seja um crente, um cristão nominal só, mas seja um cristão em essência. De alegria do Espírito Santo mesmo. Deixa o Espírito Santo de Deus num culto lá, você está sentindo alegria, fala em língua, irmão. Você vai ver que diferença vai fazer a sua vida. Aprenda com os nossos queridos amigos estoicos aqui. Às vezes os problemas da vida tiram o foco. Não, apegue-se no que Jesus falou. A paz que Ele nos dá é aquela que, mesmo que tenha um problema, você vai estar em paz. Não é aquela ataraxia, que é ausência de problema. Não. A paz de Jesus é aquela que, mesmo com o problema, você vai estar em paz. Tá? Aí vem mais para frente, aqui nós já demos um pulo do ano 400 para 1200, vem a época escolástica. A época escolástica é quando vem São Tomás de Aquino. Viu aí, Daniel? De novo. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o pai. É o pai. São Tomás de Aquino. Mas não, Santo Agostinho. Não, Santo Agostinho. Está na mesma, São e Santo. São. É separado. Santo. Consagrado, separado. O São Tomás de Aquino, ele vai ser o pai da teologia católica. Se você quer ler, pensa num camarada super, hiper, mega, plus, blaster, inteligente. São Tomás de Aquino. O cara é tremendo. Muito. Agostinho também era. Só uma coisa. O Agostinho era africano, tá? Negro. Ok? Vocês sabiam que os pais da igreja, a maioria era negro? E vou falar uma coisa para vocês. Eu sou afrodescendente, até para quem não sabe. Meu pai é egípcio. Eu falei isso no outro seminário, o pessoal... Você é afrodescendente? Eu falei, vou mandar a cópia do passaporte do meu pai para vocês. Mandei, aí o pessoal...
Meu Deus, eu não sabia. Eu falei, meu irmão, eu só sou a pele branca, mas a alma é negra. Saiu essa coisa linda aqui. O meu pai era da tua cor, assim. Meu pai é moreno, egípcio. Mas meu pai, o problema do meu pai é que meu pai é filho de siciliano, que foram morar no Egito. Mas o problema não é dele, pô. Nasceu na Alexandria. E eu sou filho dele, eu sou descendente, pô. O Egito é na África. Não é? Aí eu tenho um colega meu que ele é negro, né? Da Marinha também. Ele sempre bota coisa lá do africano. Eu falei, Isaías. Acho que ele é pastor, né? Eu chamei de Zazá. E Zazá, olha aí, segura essa jaca aí. Aí eu mandei o passaporte do meu pai para ele. Sou afrodescendente. Ele, agora sim, agora tá complicado, agora tá explicado. Aceitou, né? Mas é brincadeira, tá? Mas só para curiosidade, os pais da igreja, na sua maioria, eram africanos, tá bom? Então, é na época da escolástica, tá? Se você quiser conhecer as obras do São Tomás de Aquino, leia a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Você pode comprar, são 5, 6, 7 o livro, depende da editora, está uns 500 a 700 reais. Ou você pode baixar da internet de graça. Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Se trata de um tratado de perguntas e respostas de questões teológicas. É muito interessante, recomendo que leia. E o que ele fez? O São Tomás de Aquino, vamos voltar aqui, o Santo Agostinho, como ele cristianizou Platão, ele disse o seguinte, olha, para você entender, é preciso primeiro você crer. Então ele espiritualizou a razão. Para que você entenda as coisas de Deus, primeiro você tem que crer. Santo Agostinho disse isso. E nós já falamos sobre isso aqui em outro momento, né? Mas de novo nós temos que falar dele, tá? É filósofo. E o São Tomás de Aquino vai dizer o contrário. Porque o São Tomás de Aquino, ele cristianizou Aristóteles. Veja que o Platão dizia que existe um mundo lá das ideias que reflete no mundo sensível. E o Aristóteles vai dizer, amigo, esquece esse negócio lá de fora. Não é nada lá em cima. As coisas estão aqui embaixo. Tem até aquele famoso quadro pintado, né? De Platão andando com Aristóteles. Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo. Então, e um foi discípulo do outro, né? O Platão foi discípulo do Sócrates e o Aristóteles foi discípulo do Platão. O Platão pensou diferente do Aristóteles, do Sócrates, desculpa, do seu mestre, e o Aristóteles pensou diferente de Platão, seu mestre. Então, Platão pensando nas coisas de cima, o outro dizendo, não, as coisas existem aqui. Eu absorvo a coisa olhando para a coisa, e a coisa vai me dizer, a coisa vai me dizer o que ela é, e eu vou abstrair aquilo que a coisa me diz. Então, tem o sujeito e tem o objeto. O objeto vai me dizer o que ele é. Eu vou tirar aquilo que o objeto me diz o que ele é. Esse objeto não está em outro lugar, ele está aqui diante de mim. Então, o São Tomás de Aquino, ele cristianiza o Aristóteles, que desfocou a verdade do mundo das ideias e trouxe para o mundo sensível, para esse mundo aqui que a gente vive, que é o devir, né? Chamado de devir também. Tá, e o que aconteceu? Aconteceu que agora o Santo Agostinho, então, dizia que para você acreditar, para você entender, você tem que acreditar. O São Tomás vai dizer que não. Para você crer, primeiro você tem que entender. Ou seja, primeiro vem a razão, depois vem a fé. Mas fé e razão trabalham junto? Sim. Sim. Só que tem um problema. Eu até já dei uma outra aula, vou repetir agora, que cabe. Temos alunos novos aqui. E outros verão esse filme, né? Esse vídeo. Para que eu possa entender as coisas da fé, eu tenho que entender que existe em mim a racionalidade e o racionalismo. O que é racionalismo primeiro? O racionalismo, ele trabalha com aquilo que eu conheço.
Aquilo que a vovó me ensinou, que a mamãe me passou, que eu aprendi na escola. Empirias. O que são empirias? São experimentações que eu tive. Então ela está dentro de uma caixinha fechada. Se não bater com aquilo que eu conheço, o racionalismo não interpreta como sendo algo bom ou ruim, porque está dentro daquilo que eu conheço. Racionalismo. Então a fé não trabalha no racionalismo. O que trabalha no racionalismo são as nossas crenças. Porque as crenças, elas não mudam, as crenças são ensinadas, as crenças são aprendidas. A minha avó pode me ensinar como fazer alguma coisa na religião, mas um dia eu vou deixar de seguir aquela religião, como foi o meu caso, eu não sou mais católico, e aquelas crenças hoje para mim servem apenas como informação, porque eu não as sigo mais. A fé não trabalha com racionalismo, porque o racionalismo é uma caixinha fechada, hermética. A fé trabalha na racionalidade. Qual a diferença de racionalismo e racionalidade? Racionalismo é uma caixinha fechada. As coisas novas não entram, porque ela está fechada. Racionalidade é uma caixinha aberta. E a fé, ela trabalha com impressões novas, porque a fé, ela não trabalha dentro daquilo que eu conheço, mas a fé ela vai me ensinar exatamente aquilo que eu nunca vi. Até a pessoa de Jesus, ela está enquadrada na fé. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa palavra é para Jesus, não está falando do céu, das coisas que lá está preparado. O contexto fala de Jesus. Então, no racionalismo eu não entendo Jesus, mas na racionalidade eu vou entender. A racionalidade é uma caixinha sempre aberta para novas impressões. Porque a fé é o firme fundamento das coisas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. A fé é eu acreditar naquilo que não vejo. A fé é eu acreditar naquilo que eu ainda não entendi, que eu nunca vi. E se for racionalismo, não vou, e daí que não entra mesmo. Então, eu concordo com o São Tomás de Aquino que eu preciso crer, eu preciso entender com a minha racionalidade. Claro que essa racionalidade ela tem um limite, né? Tem coisa que eu não entendo. Tem coisa que até hoje eu não entendo, mas por fé eu estou aguardando. Então a racionalidade é alguma coisa assim meio que... Eu não sei se eu posso dizer que a racionalidade pode ser dominada pela fé. O racionalismo é o eu, é aquilo que eu acho. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar o nosso racionalismo, ou a gente achar que nós estamos usando da racionalidade, estamos usando o racionalismo. E estamos impedindo a obra de Deus acontecer por causa do nosso racionalismo. Tem uma questão onde um jovem, ele aceitou Jesus e começou a caminhar. Porém, ele ainda não é casado, mas está o casamento já marcado. Está com o batismo dele também marcado. Só que, antes dele ser batizado nas águas, Deus já o batizou. Já falei, certo. E vai explicar uma coisa assim, algo que acontece assim, dentro da casa. Porque dentro da casa há muita religiosidade, né? Muitas vezes por parte de alguns irmãos. E quando se vê algo acontecendo assim, as pessoas não compreendem. Mas um apóstolo fala sobre isso. Pode receber o Espírito Santo sem antes de ser achado? Tem uma passagem assim. Onde isso? Porque essa parte aí. Aquela passagem que está falando de Cornélio. Você está falando do Pedro, né? Não, mas aí é porque o Pedro, ele não sabia que o evangelho tinha sido enviado para o gentil. O contexto ali entendi. Certo. Mas aí o Senhor mostrou, não, mata e come, não foi? Não, eu nunca me comi essas coisas imundas. Mata e come, cara. Eu estou te mandando comer, não considere imundo que eu santifiquei. Era uma nova fase que estava começando. Algumas frases de Santo Agostinho, eu quero terminar aqui essa parte, já falta só
20 minutos, 15 minutos. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. De novo. Deus que te criou sem ti, Deus quando te criou, você não participou do processo. Ele não pode te salvar sem você. É verdade. A confissão das más ações é o passo inicial para a prática de boas ações. Isso aqui são frases de Santo Agostinho. O Agostinho tem um livro chamado Confissões, eu tenho esse livro, recomendo que leia, né? O livro Confissões é a passagem, o Santo Agostinho era um pit boy, era um garotão, tinha filho fora, ele não era casado, tinha um filho, Donato, acho que era o nome do menino, esse menino morreu com 16 anos, a mãe dele era crente, orou por ele muito tempo, aí quando ele quis se aproximar mais das coisas etéreas, né, da filosofia, ele se torna um maniqueu. Mas aí depois o maniqueísmo não satisfez ele, aí ele ouviu uma pregação de um pregador do evangelho, ele se converte e ele começa a bater em cima dos maniqueus depois, do maniqueísmo, tá? Então Santo Agostinho foi um camarada que era pit boy e se converte. Por isso que ele faz esse livro, As Confissões, ele conta como é que ele era. Claro, não entra em detalhes, né? Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que entendemos sobre a natureza. Certamente estamos na mesma categoria das bestas. Toda ação da vida animal diz respeito a buscar o prazer e evitar a dor. Olha aí, de novo aquela coisa do prazer, dor, né? Aprova os bons, tolera os maus e ama a todos. 2 homens olharam através da grade da prisão. Um viu a lama e o outro as estrelas. Então, a vida depende da perspectiva que você vê. Os 2 estavam presos. A oportunidade que eles tiveram de olhar para fora, um viu a lama, o outro olhou para cima. É aquela coisa meio do... Não, eu ia falar do Gênesis 13, né? Quando a Bíblia diz que o Ló, ele olhou para cima e viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. No capítulo 15, quando Abraão escolheu andar para o deserto, e o outro foi para a cidade de Sodoma e Gomorra, né? A Bíblia diz que Abraão escolheu ir para o deserto, está com o Senhor. Aí no capítulo 15, Deus manda ele sair da tenda. Aí o Senhor fala assim, olha para cima. Então o Ló olhou para cima e viu Sodoma. O Abraão olhou para cima e viu as estrelas, a promessa. Diferença, né? Ter fé é acreditar nas coisas que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo que você acredita. A verdadeira medida do amor é não ter medida. Se queres conhecer a uma pessoa, não lhe perguntes o que pensa, mas sim o que ela ama. Está vendo aí? A origem das correntes filosóficas. O Santo Agostinho, né? Não. Nós temos aqui o racionalismo, né? A favor do inatismo, teorias filosóficas que defenderam o inatismo. O empirismo, contra o inatismo, a análise dos objetos e valor à experiência. Aí do lado do racionalismo nós temos Platão, Santo Agostinho, Descartes, né? Depois vocês dão uma olhada, eu vou só passar rapidinho aqui. Já o Aristóteles está enquadrado como aqui os empiristas, né? Devemos observar os próprios entes e analisar as suas causas, né? Porque eu falei que ele dizia que as coisas estão diante de nós. Vamos andar. Aí vem o René Descartes, que já estamos aqui no ano 1596, 1650, que é a Idade Moderna, né? O René Descartes era um matemático, um físico, um filósofo. Ele é um iluminista, junto com Voltaire, junto com um monte de gente lá, né? Outros. E ele vai dizer o seguinte: dubito, ergo cogito, ergo sum. Ou seja, eu duvido, logo penso, logo existo. Então, se você duvida, logo você pensa. Se você pensa, logo você existe. E ele dizia o seguinte, fato, né? Dúvida mental, duvidar de toda a existência do real. Então, o Descartes ensinava a duvidar de tudo, não acreditar em nada. Duvide de tudo.
Ele fazia crítica aos sentidos, ao sonho, à loucura, e chamava Deus de enganador, ao Deus enganador. Mas aí ele era É um filósofo, né? Ele diz o seguinte: já se passaram vários anos desde que me dei conta de que havia aceitado, mesmo desde a minha juventude, muitas opiniões falsas como verdadeiras, e que, consequentemente, o que depois baseei em tais princípios era altamente duvidoso. E desde aquela época eu estava convencido da necessidade de me comprometer uma vez em minha vida, de me livrar de todas as opiniões que eu havia adotado e de começar outra vez o trabalho e construir desde a fundação. Então, tudo aquilo que ele aprendeu na vida, ele diz que foi tudo enganação, tudo mentira. Aí aparece depois, em 1588, 1679, um tal de Thomas Hobbes. Esse Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem vive em estado bestial, de ignorância, de violências, fala sobre sobrevivência e medo. O homem é lobo do homem. É o Thomas Hobbes que vai dar aqueles primeiros passos dizendo que a propriedade privada é o que traz o conflito entre os homens. O homem deve viver debaixo de um contrato. Depois vai vir o contrato social, né, com outro filósofo. E ele diz, esse aqui foi o Thomas Hobbes que escreveu o Leviatã. O que é o Leviatã? Ele diz que toda a sociedade precisa de um governo. E tem que ser um governo com autoridade. Uma autoridade inquestionável, soberana. Por isso que ele era a favor do monarquismo, de um rei. Porque o rei é aquele que tem um poder total, né? A monarquia. Ele diz ainda que certas liberdades individuais são abdicadas. Você deve tirar a liberdade do homem. Veja só, nós estamos vendo hoje algumas coisas acontecendo e são seguidores. O comunismo veio depois disso aqui. O Karl Marx, o Max Weber, né? São camaradas, né, que vieram depois com esse pensamento aqui, ó, propriedade privada, luta de classe, a opressão, né? Então esse é um pensamento que veio lá atrás, 1588, e nós estamos vendo o camarada fecha tudo, se não fechar, manda prender. Olha aqui, Leviatã. Um Leviatã. Leviatã, o próprio Jó fala do Leviatã, né? Deus falando do Leviatã. Alguns fazem a colocação do Leviatã como sendo o plesiosauro, né? Foi um dinossauro aí das águas, né? Mas enfim. O Thomas Hobbes, então, ele vai falar sobre o pacto social em crise. Quando não existe medo do Leviatã no Estado. Quando a punição é inexistente. Quando o Estado é ineficiente, não vigia, não pune. Quando há fraqueza nos órgãos reguladores. Aí cria-se a crise no Estado, né? Aí vem o retorno para o estado da natureza, dentro do estado de cultura. Todos contra todos, alguns contra alguns, minoria contra minoria e vice-versa. Negócio de minoria, tá vendo? Tem que dar voz às minorias. Black Lives Matter. Vidas negras importam. Isso é pensamento aqui, irmãos, de minoria, botar briga de um contra outro. Eu não me lembro na minha época de escola, eu sempre tive amiguinho negro, não tinha essas coisas, não tinha de chamar um de negro, de chamar de brancadeira. Brincava lá, aquelas coisas de criança, mas não tinha essa palhaçada que virou agora. Então a sociedade está adoecida, está doente, você não pode falar mais nada. Eu não sei o quê. Apareceram uns jovens na televisão lá dizendo que eles estavam criando galinha e separaram o galo, porque disse que o galo estava estuprando as galinhas. Irmão, isso é a natureza! Aqueles meninos vestidos de preto com brinquinho alargador. Nós resolvemos separar as galinhas do galo, porque está havendo uma opressão sobre as galinhas. Faça-me um favor. Gente doente. Loucos. Então, hoje nós vivemos aí, alguns dizem que vivemos num mundo sem Leviatã, que é na internet, que ninguém controla ninguém. Então tem que botar repressão. Aí apareceu um deputado lá, um senador, que diz que tem que dar 8 anos de cadeia para quem fala mal de político. É um Leviatã, que é oprimir. É a ideia. A ideia é antiga, mas eles ressuscitam as ideias, vocês estão vendo? Discurso de ódio. Tudo faz parte. São ideias negativas. Aí já em 1632, 1708, surge John Locke, que é a teoria, conhecimento do empirismo.
Então, aquilo que eu conheço, que eu experimento, é aquilo que é verdade. A obra central de John Locke sobre o tema Ensaio acerca do entendimento humano demonstra como não existe ideia inata. Nascemos sem nenhuma ideia em nossa mente. Todo o conhecimento inicia-se nas experiências sensoriais. Esse cara aqui vai refletir alguma coisa de quem que nós já ouvimos aqui hoje? Do Hegel. E o John Locke, ele vai dizer que todos nós somos uma tábula rasa. É uma lousa que nada foi escrito. Nós nascemos como uma tábua que nada foi escrito. E durante a nossa existência, essa tábua vai sendo escrita. Tá? Nascemos como uma tábula rasa, sem nenhuma ideia. Com as experiências que vamos tendo com o desenvolvimento da vida, é que começamos a formar certas ideias. Todas as ideias derivam-se da experiência, que pode ser externas, são ideias de sensações, sons, cores, extensões, figuras, movimentos, ou internas, que são ideias de reflexões, percepções do querer e do prazer. Depois veio o David Hume, já estamos acabando, falta 2 slides só. Ele é um empirista. O que é um empirista? Eu só acredito naquilo que se prova. Certo. E do empirismo saiu o positivismo. Augusto Comte, né? Lei da casualidade, experiência empírica. Espírita não, é empírica. A causa B. A e B ocorrem ao mesmo tempo. Sempre que temos A, vemos também B. Isso aqui é a visão lógica, né? A nossa certeza reside na crença de que algo que sempre ocorreu continuará acontecendo. Essa certeza é muito fraca e frágil, dirá Hume. Então você não pode ter certeza porque uma coisa sempre aconteceu, que amanhã vai acontecer de novo. Eu não sei se ele lembrou lá, né, no Egito, quando teve as pragas do Egito, o sol ficou 3 dias sem nascer lá. E os egípcios têm 3 sacrifícios diários para o sol. O sacrifício no nascer, ao meio-dia e ao pôr do sol. Então o sacerdote todo dia acordava 4 horas da manhã, 4h30, para fazer o primeiro sacrifício. 3 dias eles acordaram e o sol não nasceu. Então aqui, né, nessa parte ele tem razão. Métodos contrários a Hume, o método dedutivo. Verdades são deduzidas a partir de premissas dadas como verdadeiras. Agora preste atenção, que isso é perigoso, tá? Exemplo, o ser humano é mortal. João é ser humano. Logo, João é mortal. Esse é o dedutivo. Agora tem o indutivo, é aquele que te induz aí. São termo não utilizado por Hume como favorável ao filósofo. Raciocínio probabilístico. Constatação empíricas e particulares que auxiliam na construção de generalizações que seriam supostas verdades. Veja só. João possui olhos e é ser humano. Maria possui olhos e é ser humano. Antônio possui olhos e é ser humano. Logo, ser humano possui olhos. Mas povo também tem olhos. Lula tem olhos. Vaca tem olhos e não é ser humano. Animais têm olhos. Todos os animais têm olhos. Então essa é uma indução que pode levar a um erro. Você quer uma boa, que usam muito? Jesus é Deus, é ou não é? Maria é mãe de Jesus, é ou não é? Então, de novo, Jesus é Deus, certo? Maria é mãe de Jesus? Então Maria é mãe de Deus. É? Não. Ah, tá vendo? Peguei. Então, David Hume, nesse aspecto, ele tem razão, né? Então, nem toda dedução te leva à verdade. Ela pode se tornar um sofisma. Sofismo. O conhecimento é formado pelo hábito. Estou certo, diz ele, e acredito que o sol nascerá amanhã. Isso porque ele nasceu todos os dias da minha vida. O passado dá a crença de que o futuro será igual. O hábito me força a crer nisso. Todavia, não existe a certeza, verdade inabalável, de que isso ocorrerá. Bom, porque aconteceu ontem, anteontem, há 10 anos atrás, de o sol nascer todos os dias, amanhã pode ser que ele nasça, né?
Eu acredito que vai nascer. E o último, que também é um top das galáxias, como outros, né? Mas vai terminar aqui, que não dá para falar mais de ninguém, é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant trouxe uma revolução na filosofia, chamada de Revolução Copernicana de Kant. Por que Revolução Copernicana de Kant? Porque assim como Copérnico e o Galileu Galilei trouxeram uma revolução na época da Idade Média, quando eles disseram o seguinte: a Igreja Católica defendia com unha e dentes de que a Terra era o centro de todo o universo. Acreditavam no geocentrismo. Aí, o Copérnico descobriu que não. Ele disse, não, bebê, tá errado. O Sol é que é o centro do universo, não, da galáxia, né? Do sistema solar. E a Terra gira em volta dele. A Igreja Católica batia de pé junto. Se você dissesse que não, você ia ser queimado na fogueira santa pela Santa Inquisição. Que era uma verdade inviolável, né? Porque todo mundo acreditou nisso, sempre foi. Aí o Copérnico disse, não, vocês estão errados. É a Terra que se move em volta do Sol. Como o Copérnico era um camarada muito querido pelo bispo, ele não sofreu tanto dano assim. Mas aí apareceu um outro depois, um tal de Galileu Galilei. O Galileu, ele foi mais à frente, irmãos. Contra fatos não há? Ele inventou o telescópio. E aí ele conseguiu ver o que ninguém via, só falava. E ele diz, não, está errado, a gente que via, os planetas todos estão em volta do Sol. Olha aqui! O rapaz, caraca, estou vendo, é verdade. Aí a Igreja Católica diz, não, isso é mentira, esse aparelho é do demônio. Quando você olha lá dentro, tem demônios que forçam a sua visão a ver o que ele quer. Manipulação. E o Galileu Galilei teve que desmentir, senão ele ia ser morto na fogueira santa, e foi preso dentro de casa. Diz a história que antes de morrer ele falou assim, ele teve que desmentir, falou, não é verdade, tá? É o Sol que vira em volta da Terra. Só que antes de morrer, ele já estava para morrer, a última palavra dele foi, é a Terra que gira. Ele falou em italiano, né? Ele disse, se move, né? É a Terra que se move em volta do Sol. Não deu o bracinho a torcer. Então, Copérnico trouxe essa revolução na época. Aí acabou. Não tinha como, não. Agora eu tenho telescópio. Não tem como dizer que não. Dizer que tem demônio lá dentro? Pelo amor de Deus, né? Até quando? Aí o Kant, ele traz uma revolução copernicana, porque lembra que eu falei para vocês que a partir de Aristóteles, ele desfocou as coisas do mundo das ideias e trouxe para cá. Ele diz que o objeto é que me diz o que ele é. O Kant vai dizer, não, o Aristóteles está errado, não é o objeto que diz o que ele é. É quem está observando, que é o sujeito, de acordo com as suas bagagens de vida, é o que ele vai absorver do objeto. Mais uma vez, nós temos o objeto real. Então é aquilo que o objeto é. Uma caneta, por exemplo, é o que ela é. Aí tem um objeto observado, que é o que vocês estão vendo. Se eu perguntar para cada um aqui o que é isso aqui, cada um vai dar uma característica, porque você vai construir um objeto de acordo com as suas experiências. Lembra do que o Agostinho falou? 2 presidiários olham fora da cadeia. Um vê a lama e o outro vê o céu. Essa garrafa aqui, ela tem um pouquinho de água. Você vai dizer, não, ela tem muito ar. Então, a sua visão foi diferente. Ela está muito cheia ou ela está meio vazia? Né? O copo está meio cheio ou meio vazio? Depende da tua perspectiva. Então, o Kant traz essa revolução, porque ele vai dizer que agora não é o objeto que me diz o que ele é, mas é o sujeito quem vai avaliar e, de acordo com a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua empiria, segundo tudo aquilo que ele vivenciou, a sua existência, ele vai observar, e daquele objeto real, ele vai observar o objeto, vai ter o objeto observado,
e a partir dali vai ter um outro objeto construído, que nem sempre vai ser o objeto real. Então, nem tudo que eu estou vendo é o que eu estou vendo. Ok? Show! Então, aqui nós vamos encerrar nossa aula de filosofia antiga e contemporânea. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa aula, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.